Será que é possível olhar para um gato e dizer de imediato se é macho ou fêmea? A resposta é depois da vinheta. Vai! E aí, turminha, beleza? Na aula de hoje nós vamos estudar a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, que recebe esse nome em homenagem ao pesquisador Murray Barr, que na década de 40, estudando gatos, descobriu um cromossomo condensado em heterocromatina, ou seja, um cromossomo inativado. Na década de 60, outros pesquisadores, como McKinnon e Mary Lyon, viu que esse cromossomo inativado se tratava do cromossomo X em indivíduos do sexo feminino. Então vamos para o conceito para entender a cromatina sexual. Cromatina sexual ou corpúsculo de Barr é um cromossomo X condensado em heterocromatina em indivíduo do sexo feminino. Lá no 14º dia do desenvolvimento embrionário, esse embrião já está lá implantado no endométrio, no útero, ele inativa aleatoriamente um cromossomo X, como uma compensação de dose, porque seja do sexo masculino ou do sexo feminino, vai haver apenas um cromossomo X funcionando, um cromossomo X em eucromatina. Então o que acontece? Aqui é uma célula eucariótica, né? Eucariótica com o X paterno e aqui em vermelho o X materno. Algumas células, a partir do 14º dia do desenvolvimento, vão inativar o cromossomo paterno e outras células vão inativar o cromossomo materno. Dali para frente, todas essas células que inativaram o paterno darão origem a células com o cromossomo paterno inativado e do outro lado, todas essas células darão origem a um grupo de células com o cromossomo X materno inativado. Isso significa que as mulheres são como um mosaico. Em partes do corpo ela expressa o cromossomo X paterno, em outras partes o cromossomo X materno. Você pode se perguntar, professor, por que isso é importante? É importante, por exemplo, para a determinação do sexo. Aqui no Brasil nós tínhamos uma judoca, uma competidora olímpica chamada Edinancy Silva, e ela tinha um fenótipo masculinizado. Sendo assim, muitas lutadoras não queriam lutar com ela dizendo que ela era homem, mas ela fez o exame do corpúsculo de Barr e foi comprovado que ela era do sexo feminino. Então, a importância inicial é a determinação do sexo, por exemplo, além de várias outras coisas que vamos abordar aqui na aula de hoje. Vamos lá? Essa inativação, contudo, ela é incompleta e ela é reversível. As pesquisas mostram que cerca de 15% desse cromossomo X permanece ativo. Isso explica, por exemplo, as características de algumas síndromes, como a síndrome de Turner ou a síndrome da superfêmea, tá? É importante saber na hora de fazer uma prova do Enem ou de outros vestibulares que apenas um cromossomo está funcionando. Então, por exemplo, se a síndrome está lá, síndrome do triplo X, uma mulher tem 3 cromossomos X, ela vai ter quantos corpúsculos de Barr? 2, porque apenas um pode estar funcionando. Tem também a tetrassomia, ela pode ter 4 cromossomos X. Quantos corpúsculos de Barr? 3, porque só pode ter um funcionando. Fique atento a isso aí para entender como funciona o corpúsculo de Barr correlacionado com as síndromes cromossômicas, que estudamos na aula passada, as aneuploidias. Se não assistiu, vai lá, corre no vídeo e assiste a aula sobre mutações cromossômicas numéricas, tá bom? Então aqui, ó, o gene responsável por essa inativação é o gene XIST, que é outra passagem também muito interessante. O gene XIST faz um RNA também chamado de RNA XIST, que é capaz de inativar esse cromossomo X. Ele envolve e condensa esse cromossomo X. Ora. Se esse gene é capaz de fazer isso com o cromossomo X, podemos pensar em alterar a sua especificidade e, de repente, atuar sobre um cromossomo 21 em um embrião portador da síndrome de Down. E tem como saber, professor, previamente que aquele embrião tem síndrome de Down? Sim, tem como saber. Hoje tem um exame chamado de DNA livre de células. Por um exame sanguíneo, tem como capturar o DNA, alguns cromossomos do embrião, e aí tentar fazer
um tratamento precoce, porque como ele tem 3 cromossomos 21, se um for inativado, pelo menos teoricamente, a síndrome não irá se manifestar. Interessante, não é? Então tá aí, ó, isso aí são promessas para um futuro próximo, tá bom? Indivíduos híbridos, e essa é uma parte também muito legal, para características determinadas pelo cromossomo X, podem manifestar metade da característica. Peguei o exemplo aqui do daltonismo, que é uma característica determinada pelo X. O daltonismo é uma deficiência de neurônios presentes na retina e a distinção de cores fica prejudicada. O principal tipo é o que se confunde o verde do vermelho. Então vamos dar uma olhadinha como acontece. O homem, ou ele é daltônico ou não é. Então ele é XDzão Y, será um homem normal, XDzinho Y, um homem daltônico, motivo pelo qual a grande maioria, inclusive, dos daltônicos são do sexo masculino. Já a mulher, ela pode ser XDzão, ela vai ser normal, XDzão, ela vai ser normal, mas portadora, e XDzinho é a mulher daltônica. Vamos focar aqui no heterozigoto, tá? Nos indivíduos híbridos para o daltonismo. Então vamos aqui, seguindo o exemplo correlacionando com a cor, o XDzão é o alelo para a normalidade, que é o paterno. Então vamos supor que esse seja o XDzão. Esse cromossomo foi inativado, que era para a normalidade. Está se manifestando então nessa célula embrionária o XDzinho para o daltonismo. Essa célula, por exemplo, pode ter dado origem aos cones do olho direito. E aqui, essa célula agora vai inativar o XDzinho, deixando esse olho aqui funcionando com o X para a normalidade. Essa célula embrionária vai gerar células aqui que vão manifestar o XDzão, que é o X para a normalidade. Qual o resultado disso? Algumas mulheres apresentam o daltonismo apenas em um olho, porque em um olho está funcionando o X materno e no outro está funcionando o X paterno. Apenas no sexo feminino você vai encontrar pessoas daltônicas de um olho só. E a explicação para isso é o corpúsculo de Barr. Gêmeas univitelinas, por exemplo, elas são clones, elas são geneticamente idênticas, mas uma pode apresentar uma patologia, como a hemofilia, por exemplo, que é uma doença que compromete a coagulação sanguínea, e a hemofilia é determinada pelo cromossomo X. Você pode ter irmãs geneticamente idênticas, onde uma é hemofílica e a outra não. Qual a explicação? A inativação aleatória do cromossomo X, formando o corpúsculo de Barr, ou a cromatina sexual. Vamos lá? Então aqui é o último tópico dessa aula. Tem como olhar para um gato e dizer é do sexo masculino ou feminino apenas olhando, sem verificar os documentos? Tem como saber. Olha aqui, você está vendo que esse gatinho aqui tem um padrão de 3 cores. E a cor da pelagem dos gatos é determinada também pelo cromossomo X, tá? Pelo menos de algumas cores. Então veja só. Se ele for do sexo masculino, o XP determina a cor preta. Ele vai ser XPY ou XAY. Então, no sexo masculino, você vai encontrar apenas um gato preto ou preto e branco, porque a cor branca é determinada por outro alelo que não é o X, e o amarelo, que ele vai ser amarelo ou amarelo e branco. Já as fêmeas, elas podem ser XP, que vai ser preta ou preta e branca, vai ser XA, amarela ou amarela e branca, mas apenas as fêmeas podem ter um alelo para o preto e para o amarelo. Se ela for XA, você vai encontrar um padrão de 3 cores. Claro, em outras variedades dos gatos, há uma interação de genes mais complexas. Quando você olha, por exemplo, um gato siamês, trata-se de um tipo de albinismo nos gatos, que aí já está presente em outro cromossomo. Mas de maneira geral, tá? Na maioria dos gatos, se você olhou para ele e viu, tem 3 cores, pode falar, é fêmea. Beleza, galera? Se esse vídeo lhe ajudou, não fique avexado. Curte aí o canal, compartilhe com seus amigos, se inscreva e até a próxima aula. Valeu!